Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, conta pra mim se vocês estão gostando do canal, tá legal o conteúdo. Olha, se vocês quiserem dar sugestões também de convidados, de assuntos, é só chamar a gente lá no direct, tá? E a gente vai olhar com muito carinho e, é claro, vamos atender o pedido de vocês. Lembrando também que estamos no Spotify e na NET e na Claro TV, através da Rede Nova TV, no canal 16. Gente, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, vocês não têm desculpa para falar que não viram nenhum dos nossos episódios, ok? E é claro que eu vou pedir com todo amor e carinho para vocês se inscreverem no canal. Compartilha, dá aquele likezinho, tá? Que é bem importante pra gente. Bom, o nosso bate-papo de hoje é uma coisa que interessa muitas mulheres, principalmente aquelas que estão pensando em aumentar a família, querem um bebê, têm muitas dúvidas em relação a parto, em relação a todo esse universo aí que gira em torno da gente ter um filho, que é ao mesmo tempo que é muito lindo, também é complexo e assusta um pouco. Mas para isso, eu chamei uma convidada que é especialista nesse assunto e vai acalmar aí a gente, trazer muitas informações. Bom, o meu bate-papo então de hoje, ela é enfermeira obstetra, especializada em enfermagem obstétrica. Ela é especializada também na assistência e acompanhamento de trabalho de parto. Foi coordenadora da atenção básica em Presidente Venceslau por 14 anos, gente. Olha isso, daí de bebê ela entende. Estamos falando de Letícia Menotti. Letícia, que grande prazer ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Rose. O prazer é todo meu em participar, em trazer esse mundo aí que está sendo muito comentado, muito falado e que o trabalho vem crescendo bastante. Então, é um prazer estar aqui trazendo informações aí de qualidade para as grávidas e para o pessoal que pensa nesse mundo aí de ter filhos. Bom, gente, antes de começarmos, vou fazer aqui os agradecimentos, né? A Sarto Store, nossa patrocinadora oficial, que tem aí as coleções, os looks mais lindos da cidade, da região e olha lá do Brasil, hein, gente? Bom, toda a curadoria é feita por mim e também pela minha sobrinha Gabriela, então a gente escolhe tudo com muito amor e carinho, então vale a pena você passar lá, dar uma olhadinha, quer renovar o seu guarda-roupa, quer um look novo, uma ocasião especial, passa lá na Sartô. E também na Sandrin, tá? Móveis planejados, tudo que você precisa de planejados aí para sua casa, para o seu escritório, então passa lá na Sandrin também. Bom, que bate-papo legal, isso eu já tô curiosa, viu, para saber, embora eu já sou mãe, né, Lê, você sabe, mas eu sofri bastante porque eu não tive essa assistência aí, porque eu acho que era um pouco, né, já há 11 anos atrás, né, como você falou, é uma coisa que vem crescendo, né, então conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi a sua trajetória, como que você começou na enfermagem obstétrica. Bom, eu iniciei todo o meu trabalho na enfermagem em Presidente Venceslau, nascida e criada lá, me formei e trabalhei lá por 14 anos. E trabalhei do lado de lá, que eu falo assim, na atenção básica, onde as mulheres iniciam o pré-natal, iniciam todo esse cuidado. Então, eu conheço um pouco o lado de lá. E depois do casamento, acabei vindo para Prudente, acabei cursando a obstetrícia, a especialização em obstetrícia por gostar muito da área da saúde da mulher. Então, me especializei e atualmente trabalho no Hospital Estadual de Prudente, e aí eu vi muito mais de pertinho esse universo do parto, da assistência ao parto. Me encantei, me redescobri nesse momento, e agora eu falo assim que estou um pouquinho do lado de cá, né? Cuidando das grávidas no momento mais importante e único, que é o momento do parto e dessa assistência. É verdade. Então, iniciei desta forma e hoje estou atendendo mais as grávidas nesse atendimento de pré-natal e trabalhando lá no Hospital Estadual e de forma particular também, acompanhando as grávidas no serviço particular também.
Ô, Letícia, e qual que é o papel da enfermeira obstetra? Bom, uma coisa bem interessante primeiro de explicar a diferença o que é ser uma enfermeira obstetra, a obstetriz e o médico obstetra, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de saber o papel de cada um. Então, nós temos a enfermeira obstetra, que é o quê? Aquela pessoa que cursa a faculdade, graduação de enfermagem por 4 anos e faz uma especialização em obstetrícia de 2 anos. Então, foi isso que eu fiz. Então, essa é a enfermeira obstetra. A obstetriz é aquela profissional que cursa só obstetriz. Ela estuda por 4 anos só obstetriz. E a única faculdade do Brasil que tem essa graduação é a USP de São Paulo. Então, essa profissional sai formada em obstetriz. Ela só pode atuar na assistência ao parto e gestação. Diferente da gente que podemos atuar em várias áreas, né? E o médico obstetra, que é o que cursa medicina e se especializa em obstetrícia e ginecologia, né? Nessa área. E o nosso papel vem aí. O nosso papel, nós temos total autonomia de acompanhar um pré-natal de baixo risco inteiro e assistência do parto por completo e esse pós-parto. Então, a gente tem essa autonomia de conduzir essa gestante do começo ao fim, desde que seja um pré-natal de baixo risco. O que é isso? Ela não tem nenhum problema de saúde. É uma gravidez saudável, sem nenhuma intercorrência. Então, nós, como enfermeiras obstetras, podemos acompanhar o pré-natal, toda a assistência de trabalho de parto, o parto e esse pós-parto. Então, nossa atuação abrange a mesma área. Do início ao fim. Do início ao fim. Então, Que podemos legal. atuar desta forma. E qual que é o cenário obstétrico de hoje? O que a gente vê hoje, né? Então, assim, o cenário que a gente encontra devido a uns anos, né? Há muitos anos, a cesárea foi ganhando vamos dizer, um patamar muito alto, né? E os valores foram um pouquinho diferenciados porque a tecnologia chegou, os partos foram cada vez mais entrando para dentro do hospital. E a gente tem um índice muito alto de cesárea, e isso é alarmante e preocupante, né? O Brasil é o segundo em índices de cesárea. É uma taxa chega a 57% de cesárea no Brasil. E o esperado pela Organização Mundial de Saúde é que essa taxa fosse de 15%. Então, é uma taxa altíssima. E nada contra, eu costumo falar, a cesárea veio sim para salvar vidas, para salvar mãe, para salvar bebês, não podemos negar, mas quando ela é realizada sem diagnóstico adequado, desnecessariamente, ela pode pôr em risco sim a vida daquela mãe, daquele bebê. Porque estamos falando de uma cirurgia, né, Rose? E o que acontece? O cenário vem modificando, porque as mulheres foram se informando, foram se preparando para esse momento e vendo que sim, o parto normal é uma via de parto segura, muito mais do que a cesárea, isso quando desnecessário uma cesárea. Então, esse cenário vem se modificando. Mas é muito difícil, né? Assim, pelo menos do meu raio de pessoas que eu conheço várias que, não, eu quero normal, vou esperar, mas na hora H não teve jeito. O que a gente vê hoje e encontra? Eu falo que o início de tudo é essa mulher se informar e se preparar com profissionais de qualidade e com apoio e com estudo mesmo, né? Profissionais que tenham um embasamento científico, sabe o que está fazendo e com responsabilidade. Então, o que a gente tinha num cenário anterior e às vezes a gente ainda encontra, tá? Essa mulher nem chegou a entrar em trabalho de parto. Muitas vezes, né? Teve alguma cólica, alguns indícios e a gente escuta ainda muito de falar, nossa, eu não dilatei, não evoluí. Então, a gente tem um cenário, muitas vezes, que será mesmo que ela estava em trabalho de parto para poder ir para uma intervenção? Então, a gente ainda cai na questão de que vamos se informar, vamos se preparar, vamos ter uma equipe que apoie a sua decisão, independente qual seja, né? Independente da via de parto. Que com certeza nós vamos ter um resultado de, não, realmente não era para ser e foi necessário um procedimento diferente. Então, o caminho para mudar isso é essa informação. É ela saber realmente se a indicação dela foi assertiva ou se a indicação dela foi inesperada. Escolha. Ou se foi uma escolha mesmo, né? O meu mesmo foi uma escolha. Exatamente. E eu falo, tá tudo bem sobre isso, né, Rose? A questão quando a gente traz a via de parto, que é uma polêmica aí, não só do Brasil inteiro,
que ela seja uma escolha daquela mulher e que seja respeitado, e tá tudo Sim. bem, e tá tudo certo. Só que hoje nós temos normativas e diretrizes que mostram que, independente da via de parto, algumas coisas podem ser respeitadas daquela mulher, É verdade. né? E daquele bebê. Então, os estudos vêm à tona de que algum cuidado pode ser modificado e pode ser muito mais prazeroso para aquela mulher, seja o parto normal ou seja na via cesárea. E tudo que é natural, né, é o caminho ainda mais certo, né, Lê? É o fisiológico o acontecendo, fisiológico, né? né? É esperar para ver se esse fisiológico vai acontecer. Ô, Letícia, e quem quer se tornar uma enfermeira obstetra, qual que é o caminho? Então, o caminho é esse, né? Se ela quer cursar a faculdade de enfermagem, ela vai para a faculdade, estuda 4 anos e depois faz a especialização em obstetrícia. Ou São Paulo, que é a USP, né? Aí ela se torna uma enfermeira ou uma obstetriz. Estuda 4 anos só obstetrícia. Bom, vamos falar um pouquinho então de pré-natal. Vamos lá do começo. O início de tudo. O início de tudo. Quais são os exames necessários que precisa para começar e ter o acompanhamento do pré-natal? Então, o ideal hoje é que o que a gente tem? Quando essa família já decide por um filho, por ficar grávida, o ideal seria que ela fosse numa consulta de pré-natal antes de engravidar. Porque antes da gravidez já dá sim para fazer exames anteriores, tanto dela como do companheiro dela, e identificar se ela tem algum risco para alguma coisa. Então, o ideal é que tudo começasse antes. Então, hoje, do mesmo jeito que tem a consulta antes, também tem a parte de conhecer também tudo antecipado, como que vai ser a gestação, esse bebê, esse gestar, né? E assim, decidindo, passando num pré-natal antecipado, ela engravidando, iniciar o pré-natal o mais precoce possível. Então, o pré-natal, ele é dividido por trimestres, tem o primeiro trimestre, que vai de 1 a 3 meses, o segundo e o terceiro. E os exames estão dentro desses trimestres, são protocolos, eles são iguais para todas as mulheres. Então, no primeiro trimestre, nós temos alguns exames essenciais, que são as sorologias, glicemia, hemograma, ultrassom. A ultrassom inicial é para ver a idade gestacional mesmo, se esse bebê está implantado no lugar certo, se essa gestação está iniciando tudo certinho. No segundo trimestre tem as ultrassons a serem repetidas, a morfológica, os exames de glicemia para ver se essa mulher tem algum risco de diabetes gestacional, tem a idade gestacional certinha para ser feito. E no terceiro trimestre repete-se algumas sorologias que são importantes, repete-se ultrassom e trabalha essa questão final da gestação. Ultrassom de cada trimestre tem uma finalidade específica, né? Para ver se está tudo bem e ver se está tudo cursando bem a gestação. Então, os exames estão dentro dos trimestres. Cada trimestre tem o seu exame e sua importância de realizar. Nossa, você falou uma coisa bem interessante, estava aqui pensando. Então, antes da gente engravidar, tá vendo aí a produção, você que está pensando, tá trabalhando firme aí, ó. Tem que fazer os exames. E quais seriam esses exames? Para ver se são compatíveis, tem coisa de sangue? Exames de sangue. Ver se ela tem algum risco já de diabetes, pressão alta, eu já vou acompanhar tudo isso. Ver se existe algum impedimento clínico dessa gravidez, se está tudo certo, né? É como se fosse um check-up geral mesmo, ir no médico e avaliar se está tudo bem. E o importante também, essa mulher já inicia com vitaminas essenciais para a gestação. Então, muita coisa mudou quando a gente fala de vitaminas e suplementações. Então, eu já posso entrar com vitaminas essenciais, que vão melhorar tudo, né? Vão fortalecer tudo já aí. A partir desde a formação. Exatamente. Olha que legal. Porque a gente começa realmente, tô grávida e já começa tomando. Se eu for então, você já vem prevenindo, já tomando, já fortalecendo, né, o organismo, preparando. Que legal. Até eu lembro que a minha mãe falou que minha mãe teve 7 filhos, né? Tem 7 filhos. E aí, ela falou que em uma das consultas dela lá em 1900 e não sei quando, o médico falou assim, mas o sangue da senhora não combinava com o do seu marido, eu não sei como é que os filhos da senhora não nasceram com problemas. Aí eu falei para ela, quem disse? Quem disse?
Não, graças a Deus, todos com saúde, mas, então tem essas coisas, é Tem importante sim, é esses importante. preliminares, A né. questão desta fala, tem exames no pré-natal que se o RH da mãe é diferente, faz exames para ver se vai ter algo, se vai correr algum risco esse bebê de incompatibilidade de RH. E hoje tudo evoluiu, a mulher, se existe isso, tem vacina que já toma, que já Olha, previne. que Antigamente não legal, tinha nada não disso, tinha, né? era Corria-se o risco. verdade. Ô Letícia, e qual que é o momento, assim, de uma gravidez que requer uma atenção maior de vocês? Eu falo assim que a gravidez, a mulher tem que estar atenta à gravidez inteira, e se ela é bem acompanhada no pré-natal, ela vai saber identificar o que é de importante ir até um atendimento e passar exemplos. Se ela apresentar no começo, e cada trimestre também tem os sintomas específicos e preocupantes que ela deve procurar um auxílio, sim. Primeiro trimestre, tem mulheres que o enjoo é tão excessivo que ela não consegue comer, não consegue se alimentar e acaba tendo que ser hospitalizada né, corre o risco de desidratar. Nossa. No segundo trimestre, a gente se preocupa, assim, com inchaços, com dores de cabeças frequentes de mais de 2 horas, pensando que pode ser, sim, só uma enxaqueca, pode ser, sim, uma pressão alterada, né? Que mais? No terceiro trimestre, a gente se preocupa com coisas, com situações de sangramento. Sangramento não é aquela borrinha, mas um sangramento vivo, né? Que a gente se preocupa se algo está acontecendo com aquela gestação, perda de líquido, diminuição de movimentos fetais. Então, assim, para cada trimestre também, ela tem que estar atenta a alguns sintomas que ela pode apresentar, mas todos esses sintomas têm que, vamos dizer assim, chama muita atenção dela. Não é aquele edema de final de gestação, aquele inchaço dos pés, que é Sim. comum. Então, a gente tem que estar atento e avaliar se ela apresentar essas questões, de procurar para ser avaliada, para ver se é só normal daquela fase que ela está passando ou se existe, sim, algum indício de pressão alta, né, de diabetes gestacional, outro exemplo, tontura, fraqueza, sonolência. A gente sabe que existe um mal-estar no começo, mas a gente tem que ter certeza se é só dos hormônios, da gestação, ou se tem algo a mais aí acontecendo. Mas aquela que já procura um pré-natal e está assistida, é muito mais fácil identificar essas situações. Ô Letícia, os grandes mentores, eles falam que tudo na vida da gente precisa de um plano, né. Então é o plano financeiro, planejamento familiar, e o que é esse plano de parto? Bom, o plano de parto é o boom do momento aqui em Prudente. Quando ele chegou a ser realizado aqui, muitas equipes se assustaram de saber o que é esse instrumento, mas nada mais é que um plano que a mulher coloca. É um papel que ela vai escrever detalhadamente aquilo que ela gostaria que fosse respeitado na sua assistência de parto, seja Que de via legal. cesárea ou seja de parto normal. Ele existe, Rose, desde 86, ele está dentro da rede Cegonha, que fosse escrito mesmo, aquilo que ela gostaria que acontecesse. Só que não foi um instrumento muito utilizado lá atrás. Hoje ele veio à tona no sentido do quê? Amarrando algumas situações, sim, de violências, de desrespeito, Uhum, tá? De falta de um atendimento humanizado e respeitoso. E em 2004 foi quando as portarias, os programas aí do Brasil para tentar estimular o parto normal, tentar estimular o respeito a essa assistência, veio à tona novamente o que é o plano de parto. Então, ele é um instrumento que as mulheres se empoderaram dele e ali ela vai escrever o que eu gostaria durante o meu trabalho de parto, o que eu gostaria que acontecesse durante o parto e o que eu gostaria que acontecesse após o parto. O que eu gostaria que acontecesse com o meu bebê assim que ele nascesse. E se for um procedimento cesárea, como eu quero que ele aconteça? E um exemplo simples de estar nesse plano de parto não é algo assim surreal que não dê para ser uhum. respeitado. São condutas simples que precisam ser mudadas. Um exemplo é o pele a pele. Se aquele bebê nascer bem, ele tem que ir para onde? Para o habitat da mãe dele. Ele pode ir para o peito da mãe dele e ali ficar por 1 hora sem ninguém manipular essa criança. É E isso mesmo? só trazem benefícios. Benefícios para aquela criança, para aquela mãe, para aquele vínculo, para aquele parto em si. Então, é um dos exemplos que pode estar no plano de parto.
E não é, eu ainda costumo falar para os casais e nas situações, não é a moda, não é a onda do momento, não é mimimi, ai, não é frescura, não é. Existem instrumentos, evidências científicas que mostram a importância desse ato para aquele bebê e para aquela mãe. Aqueles procedimentos de peso, altura, eles podem esperar um pouquinho se aquele bebê nascer bem. Que legal. Ele nascendo bem, ele vem para a pele da mãe. Então, é um dos exemplos que pode constar no plano de parto. Porque o nascimento, ele, assim, pra gente, né, lógico, a gente tem medo, mas dizem que pro bebê é uma coisa nova, ele tá saindo, né, daquele, e que gera um medo, um trauma Exatamente. pra ele ali, né? Então, Exatamente. esse acolhimento, essa coisa de trazer pro peito, como você disse, isso é extremamente importante, né? Outros exemplos simples, né? A mulher coloca no plano de parto assim: nossa, eu gostaria de um mínimo de pessoas possíveis, eu gostaria de a luz apagada. Isso tem todo sentido, né? A mulher tá ali no seu momento mais, vamos dizer assim, susceptível a tudo, parindo um bebê que é muito único para aquela família, do que ter milhões de pessoas olhando Mas aquele isso ato. na rede pública também funciona? Na rede pública tem grandes desafios porque nós temos uma escola lá dentro. Então, assim, funciona, melhorou muito, melhorou, Rose, porque tem um número restrito de pessoas que podem estar ali dentro, tá? Mas ainda precisa melhorar muito mais, né? Sim. Desse respeito, dessa autonomia da mulher Uhum. e dela querer ou não ter aquelas pessoas ali naquele momento. E quando a gente fala dos simples atos de uma luz apagada, ela interfere na questão hormonal, né? Uma luz, um lugar na penumbra, eu vou estimular muito mais ocitocina, que é o que ela precisa naquele momento para parir, né? Olha. E uma luz muito acesa, aquele ambiente muito claro, eu faço o oposto. Eu aumento a adrenalina, eu aumento o medo, eu aumento no meu corpo outro hormônio, que pode sim interferir no parto dela. Então, é muito legal quando a gente vê que não é detalhe, né? Faz parte, é importante. Que legal. E qual que é a sua abordagem, assim, diante dessas exigências ou das preferências das mães? Como que você lida? Eu tento empoderar essas mulheres ao máximo, conhecendo tudo isso, né? Conhecendo essa realidade, conhecendo esses estudos e sabendo da importância de cada ato. E eu apoio todas essas questões do plano de parto. Eu acredito que dá para respeitar, sim, tudo que aquela mulher coloca ali. Basta ter uma equipe muito alinhada, uma equipe que conheça, que leia e que valorize aquilo ali, que para ela é importante. E é igual eu falei, a maioria das situações que elas escrevem ali é muito simples. É muito simples de realizar. Você nunca pegou nenhuma assim, com algum pedido meio... Não. Muito diferente? Não, ainda não. Mas conheço instituições de São Paulo, de grupos de São Paulo, que a gente tem algumas coisas assim, que fogem um pouquinho do que a gente está acostumado. Mas o que a gente tenta trabalhar um pouco hoje, na questão dos profissionais, respeita a opinião daquela mulher. Talvez eu não concorde ou eu ache estranho, mas para ela faz sentido, né? Ou se não fizer sentido algum, cabe também a gente orientá-la que naquele momento isso não é possível. Eu acho que as equipes pecam muito nisso. Ela coloca lá que gostaria, um exemplo, gostaria de entrar na banheira. A gente sabe que os hospitais daqui não têm a banheira. Então, cabe a mim falar, olha, eu sei que está no seu plano, mas aqui nós não temos essa adequação. Então, cabe a gente informá-la se aquilo ali que ela escreveu será atendido, está dentro do sistema ou não. Ela pode escolher uma música? Tudo. Hoje, elas já escrevem o plano de parto dela, a gente lê, a gente entende o que ela gostaria, então elas já vão com playlist feita, a gente tenta proporcionar aquele ambiente que ela colocou ali. Exemplo, eu quero ficar de top, eu não quero ficar despida em nenhum momento, então a gente já está atenta a tudo que ela gostaria que fosse respeitado. Que legal. Eu falo nós, todos os profissionais que estão ali envolvidos. Então, hoje está muito tranquilo, melhorou bastante. Olê, e que trabalho que é realizado durante o trabalho de parto? Então, assim, durante o trabalho de parto, ela já vai estar preparada. Antes disso, a gente já orienta várias atividades que ela pode fazer, que parto é movimento, né? Quanto mais ativa ela tiver, mais saudável vai ser esse parto dela e essa evolução. E durante o trabalho de parto em si, a gente trabalha métodos não farmacológicos para alívio da dor,
a gente trabalha movimentos, banho de chuveiro, e ela já vem preparada nesse pré-natal para tudo que vai acontecer, né? Então, o mais importante, ela pode iniciar no pré-natal, que é atividade física. Hoje em dia a gente tem a fisioterapia pélvica, que fortalece muito esse processo, né? E no parto é isso, a gente está junto com ela, atuando naqueles métodos que a gente pode auxiliar. Na hora do parto, aí você tá lá, como é que é? Qual que é o seu trabalho lá? Então, a gente faz assim, ó, a mulher entrou em trabalho de parto, nós somos acionadas, vou para casa dela, então a gente vai para casa dela e acompanhamos esse parto no domicílio dela. A gente fica lá na casa dela, no conforto da casa dela. Então, levamos todo o equipamento necessário que qualquer profissional ia acompanhar, o sonar, levamos bola, trabalhamos também com óleos essenciais. E na casa dela, a gente vai evoluir esse parto, né? Com toda a técnica e segurança. A gente fica na casa dela até uns 7, 8 centímetros de dilatação. Uhum. Nesse momento, quando a gente vê que esse parto já evoluiu bem, nós encaminhamos ela para o hospital e vamos juntos. Saímos da casa dela e vamos para o hospital. Ah, então ela não ganha na casa dela. Não. Ah, tá. Não ganha na casa dela. Aqui em Prudente, todos os partos são hospitalares, Rose. Não tem equipe de parto domiciliar, não existe essa equipe aqui. Só nos grandes centros a gente tem equipe, sim, de partos domiciliares. E eu costumo até falar assim, a gente escuta muito de falar assim, nossa, louca de parir em casa, né? Não é louca. Se ela tem uma equipe responsável, ela vai ter assistência do mesmo jeito que ela teria no hospital. Então, quando a gente fala em parto domiciliar, a gente tem uma equipe completa que vai atender desde essa mulher até esse bebê, tá? Mas aqui a gente encaminha essa mulher para o hospital. Então, nós damos a entrada no hospital e aí o profissional médico que estiver no hospital, seja do plantão, ou seja o médico particular dela, continua a acompanhar esse parto e nascimento. E aí esse bebê nasce, ficamos ali até o nascimento do bebê, até completar a primeira hora de vida do bebê, com essas medidas que eu já dei o exemplo de algumas. E quando esse parto se encerra, que ela vai para o quarto ou vai para a recuperação, é a hora que eu vou embora do hospital. Ah, é? Então, a gente tenta proporcionar o máximo possível dela ficar em casa, dela evoluir em casa, não naquele estrutura hospitalar. Então, você, mesmo que você não faça parte daquele corpo, do corpo do hospital, né, sendo funcionária, mas você como enfermeira da paciente, você Sim. tem o livre Total acesso. autonomia, Nós temos total autonomia, Rose, em qualquer hospital privado. Nós podemos entrar, assim como a equipe médica. Ela me contratou para esse trabalho, eu vou acompanhar ela e eu tenho total autonomia em entrar nesse hospital. Então, o Hospital Iamada, eles abriram a porta para a enfermeira obstetra, nós somos cadastradas, eu consigo ter livre acesso a essa mulher que eu acompanho em todos os momentos. Nossa, que ótimo isso. A única coisa que a gente estava conversando é que no hospital ainda aqui de Presidente Prudente, no Iamada ou nos privados, a partir do momento que a gente entra no hospital, o médico assume essa assistência. Poderíamos acompanhar esse parto até o fim? Poderíamos, mas estamos caminhando, né? Sim. Talvez a gente entre numa equipe aí dos hospitais terem a enfermeira obstetra e o médico sim entrar na hora que a gente precisar, sim. Que legal. O estadual já funciona um pouquinho diferente. Nós entramos na assistência quando o hospital fez parte do projeto Parto Adequado e nós atuamos lá tranquilamente na assistência do parto do começo ao fim. Que legal. Muito bacana, muito Ai, deve ser lindo, né? Eu fico imaginando. Deve ser lindo assistir, ver a criança vindo ao mundo, né? O ser humano, que coisa linda. Tanto que é lindo que existe até o quê? Uma hora dourada? Exatamente. Existe uma hora dourada. Então, o que é isso? Junto com toda essa evolução, com todos os estudos que vem chegando, que foi comprovado mesmo? Aquilo que eu falei, é a primeira hora de vida daquele bebê e daquela mulher, né, após o nascimento. Então, a hora dourada corresponde à primeira hora de vida do bebê e que ele seja colocado, desde que ele nasça bem, no peito daquela mãe, em contato pele a pele. Mas não para mamar, ele só realmente... Se ele quiser mamar, a gente pode estimular a amamentação na primeira hora de vida. Então, 3 coisas acontecem na hora dourada. Esse bebê nasce, ele vai para a pele da mãe, sem pano, sem nada, sem estar embrulhado. É a pele do bebê com a pele da mãe.
Isso comprova e é eficaz o que? O bebê, a frequência cardíaca dele normaliza muito mais rápido que se ele fosse para um berço aquecido. Nossa. A respiração dele normaliza mais rápido, a temperatura dele normaliza mais rápido. Porque é o calor, né? Eu falo, a gente fica abraçado na pele de alguém, a gente se aquece. Então, o contato pele a pele vem somar para a melhora desse bebê. Outra coisa, eu posso pôr ele para mamar na primeira hora de vida. Quanto mais rápido esse bebê mamar, melhor vai ser para essa mulher na produção de leite, na descida de leite e protegendo ela também de hemorragia pós-parto. Porque quando só de eu pôr o bebê na pele da mãe, eu tenho um aumento de ocitocina. A ocitocina é o que faz o leite ejetar e faz o útero contrair. Então, não é só benefícios para aquele bebê, benefício para aquela mulher também, quando ele vai para a pele dela, tá? E tanto que se a gente só de imaginar na época, né, da amamentação, só de pensar em amamentar, o leite vaza, porque eu já estimulo a ocitocina, que faz o leite ejetar. E o que os estudos trazem hoje? Que o sentido mais aflorado de um bebê que acabou de nascer e vamos dizer aí, por alguns meses, é o tato, é o sensorial. É a pele, né? Tanto que quando a gente vai ver, quando surgiu o método canguru, que é pôr os bebês prematuros na pele da mãe, diminuiu a mortalidade dessas crianças prematuras, de tão forte que é eu colocar esse bebê na pele da mãe. Então, a primeira hora envolve isso, contato pele a pele, amamentação na primeira hora de vida. E eu também posso fazer o quê? Clampeamento tardio do cordão, que é esperar aquele cordão parar de pulsar para clampear. O aumento de fluxo para aquele bebê, eu diminuo o risco desse bebê ter anemias lá com 5, 6 anos. Nossa! Então, é só benefício. Só benefício. Então, a golden hora, a hora dourada, é isso. É esse bebê nascendo bem, ele ir para o lugar que ele deveria ir, que é para a pele da mãe dele. E ali permanecer por 1 hora. Aí sem depois, intervenção. Sim, aí vai fazer a limpeza, aquelas coisas de nariz. Nem faz mais nada, Rose. Não faz mais? Não tem necessidade. Só o fato desse bebê... O parto normal já faz essa limpeza por si só, porque o bebê passa pelo canal de parto e esse líquido cai, né? Na hora que esse bebê nasce, o líquido que estava nas vias aéreas, ele é jogado para fora para esse bebê respirar pela primeira vez. E na cesárea não tem essa fisiologia, porém, ele vem para a pele da mãe, ele vai liberar isso naturalmente. Não tem necessidade de nenhuma intervenção na criança mais. Não é rotina. O último protocolo de 2016 não se faz mais nada, não precisa. A não ser que seja necessário. Sim. Então, não precisa fazer mais nada. O bebê nascendo bem, fica ali 1 horinha no colo da mãe dele. E depois, quais são as medidas atuais? Peso, altura, primeira vacina, vitamina K, o nitrato. Então, tem os cuidados específicos depois de 1 hora. Não precisa de pressa. Né? É verdade, que coisa linda, né? É isso. E o parto humanizado? Fala um pouquinho pra gente. Eu falo que o parto humanizado é tudo isso que a gente tá conversando até agora, isso que eu tô vendo mesmo. Eu falo assim, é ele ser respeitoso, independente de ser um parto normal ou uma via alta, que é a cesárea. Ele tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado o direito daquela mulher de fazer um pele a pele se estiver tudo bem, o direito daquela mulher de pegar o seu bebê. Vamos falar da cesárea, que até alguns anos atrás o braço ficava preso. Hoje a gente solta tudo, a gente solta a mão dela, o bebê é passado por debaixo do campo, então ela tá ali no procedimento da cesárea, o bebê nasce, a médica passa o bebê por debaixo do campo e ele vem para a pele da mãe. E ali ele fica até a cesárea acabar. Por 1 hora. Nossa. E aí essa mãe solta a mão, segura esse bebê. O mesmo contato pele a pele do parto normal é feito na cesárea. Então, parto humanizado é isso. Ô, Letícia, e como é que mudou? E da onde que veio isso? Informação, quem que deu esse... Informação. As mulheres foram atrás de informações. As mulheres começaram a perceber... Uma questão simples, vou dar um exemplo assim, a gente encontra assim, mulheres que choram quando fala do parto, ou que não sabe explicar aquele choro, aquela mágoa. Sim. E quando elas foram se informando e vendo que ela teria o direito de um pele a pele, que ela tem o direito de escolher a posição que ela quer ter o filho dela, se é deitado, se é em pé. Quando a gente fala em posição,
é muito gritante que as posições ginecológicas são as piores e ainda a gente encontra profissionais colocando a mulher naquela posição. E hoje a gente já tem um cenário diferente, ela pode ter o filho dela em qualquer posição. É mesmo? De pé, sentada na banqueta. Então hoje mudou muito esse cenário e ele mudou com informação. Elas foram atrás, eu falo que a pandemia que a gente vivenciou, muitas informações chegaram de uma forma mais fácil e rápida, né? Eu falo que foi muito difícil, mas tem um lado bom quando a gente fala de informação chegando mais rápido. Uhum. As mulheres foram se informando, foram vendo que aquilo que ela passou não precisaria ter sido daquela forma, poderia ter sido de uma forma diferente. Eu falo assim, eu tive uma péssima experiência, porque eu não tive essa assistência. Na minha época também não existia essa questão de... Depois até quero que você me fale de doula, da enfermeira obstetra, o que a diferença até. Enfim, não tive. E depois eu soube que foi um problema do hospital em relação a funcionários que eles estavam passando por quadro ali de funcionário, acho que não estava legal. Eu fiquei abandonada mesmo, de verdade. E assim, com um excelente plano de saúde, num dos melhores hospitais aqui, e fiquei abandonada. Eu não tive ali a enfermeira para me auxiliar na primeira mamada, então o João não pegou peito, foi horrível. O banho, quem deu primeiro foi meu ex-marido que deu o banho, porque a enfermeira não vinha. Daí a gente queria ir embora, depois já estava com alta, esperamos 2 horas, não aparecia ninguém. Ele falou, quer saber uma coisa? Eu vou dar o banho nas crianças, nós vamos embora, e acabou. E foi assim, então assim, eu tive uma péssima experiência. Eu fico muito feliz de ouvir isso e saber que houve toda essa evolução, que coisa boa, porque realmente o parto, a gravidez toda em si, mas né, mexe muito com a mulher, com o nosso emocional, com o nosso corpo físico, né? Então realmente ter todo esse carinho e essa preparação é muito boa mesmo. Que ótimo. E falando disso, né, sobre a violência obstétrica, o que é isso? O que a gente fala hoje? Eu falo que ela é um pouquinho mais ampla. Quando a gente fala o termo violência obstétrica, não é só do médico. Ela pode vir de qualquer forma, é o que você está acabando de falar. Sim. O não ter uma assistência, seja de qualquer membro da equipe, é uma violência obstétrica, né? Falar, poxa, alguém podia ter vindo me ajudar a dar um banho, alguém podia ter entrado aqui, me mostrado como que eu faço. Alguém poderia ter entrado aqui e colocado esse bebê para mamar de uma forma adequada, para que você tivesse mais sucesso na amamentação. Sim. Então, a violência, ela pode vir de qualquer membro que fazem parte daquela assistência ao parto. E ela vai desde um exemplo simples, né, que parece simples, mas para a mulher que está passando por aquele parto não ele fica marcado. E a gente lembra desse momento, sim, e muitas vezes é lembrado com tristeza. Então, a violência pode ser um ato mais simples, até uma intervenção sem autorização daquela mulher, né? O que eu quero dizer, até um ato em si de empurrar a barriga dela, ou de fazer algo sem comunicar, sem perguntar se eu poderia realizar, tá? Então, ela vai desde os atos mais simples até um ato mais gritante que a mídia também veio à tona muita coisa que não se deve fazer e ainda a gente encontra profissionais realizando, né? Então, a violência, ela é bem ampla, ela existe ainda sim, em todos os hospitais. A gente se depara com violência, sim, melhorou bastante. Eu acho que os profissionais têm que melhorar a cada dia mais, olhando para essa mulher como um todo e respeitando, porque o parto é dela, é daquela família. O caso que ficou aí, que foi chocante, que a gente viu na internet, aquele médico, né, ejaculando ali no rosto no parto, né, gente? Que coisa, um absurdo isso, né? Então a gente sabe que ela existe, ela ainda existe e ela ainda está dentro de algumas instituições. Então, com informação, com uma mulher preparada, com uma mulher informada, com um plano de parto bem feito, quando ela entra na instituição, Rose, aqui de Prudente, que ela tem um plano de parto, no começo meio que foi uma afronta para alguns profissionais, que eles olhavam e falavam assim, que absurdo, tá escrito o que eu posso fazer? Como assim? Eu sou médico, eu sou profissional. Não é por aí. Não está escrito o que você pode ou não fazer. Está escrito aquilo que ela gostaria que fosse respeitado. Exatamente. Eu tenho que olhar de uma forma diferente. Eu tenho que modificar
pessoas, profissionais. Que legal. Eu falo que o problema de Prudente não é hospital, não é instituições, não é equipamento, são pessoas. Pessoas, né? Acho que em todo São lugar, né? pessoas que deveriam mudar um pouquinho o olhar para essa assistência, né? Verdade. Ô, Letícia, como é que vocês gerenciam a questão das dores ali na hora do parto? Então, no momento do parto, tem as fases certinho. Eu falo que o parto é tão lindo de ver e ele tem a fisiologia dele de acontecer. A gente sabe que ele vai acontecer daquela forma. O que muda muito para cada mulher é como que eu vou lidar com o processo do parto no momento de uma contração, que tem dor sim, né? É um processo intenso, né? A primeira coisa que eu costumo falar quando eu converso com as famílias que impede muito a questão, quando a gente fala de parto normal, a gente só escuta coisas ruins do parto normal, é que tem que mudar esse contexto. Tem histórias lindas, tem partos lindos, e não é sofrimento, né? Falar, é um sofrimento, não é sofrimento. Primeiro que sofrimento, a gente lembra com tristeza, quando a gente vê o significado de sofrimento. Verdade. E o parto, eu não vou lembrar com tristeza. Eu vou lembrar com alegria, porque nasceu o ser mais importante da vida de vocês, né? Verdade. Então eu falo, vamos mudar a palavra sofrimento, começa por aí. Vamos mudar essa cultura. É difícil sim, é intenso sim. E o que a gente faz para aliviar tudo isso? Hoje a gente trabalha com os métodos não farmacológicos para alívio de dor. Então a gente trabalha com massagem, com rebozo, com banho de chuveiro, né? A água morna caindo ali na região da lombar, que é onde pega muito para aquela mulher no trabalho de parto, ajuda a relaxar e aliviar. A gente trabalha com essências, com cheiros, que também vão dar uma enganada ali, vão proporcionar um momento, um alívio maior. E cada mulher se identifica com uma coisa, Rose. Tem mulher que gosta da massagem bem na região da lombar, e ali você fica na massagem o final do parto, do meio para o final inteiro, que é onde intensifica mais um pouco. Tem mulheres que se identificam em ficar na água morna, e ali elas ficam muito. E quando a questão da dor está muito intensa, muito difícil mesmo para aquela mulher, ela tem direito a uma analgesia de parto. Então, hoje existe analgesia de parto. Aí já parte para a parte medicamentosa, né? É um medicamento, existe os tipos de analgesia e é um direito dela, sim, também ter uma analgesia de parto, se ela quiser, né? Que aí é uma anestesia, alivia bastante a intensidade da dor da contração. E não interfere na E não interfere contração. no parto. Tá. Ela vai ter o parto dela normal com uma analgesia. Até lembrei, coitada da minha irmã, que falecida. E ela foi ganhar, quando ela foi ganhar o primeiro filho, ela foi normal também. Ela foi corajosa, a única de casa, ela que teve os dois normais. E ela gritava tanto, ela não foi no hospital estadual, né? No estadual não, no HR. E ela gritava, e aí acho que a estudante que estavam lá acompanhando, falou assim, nossa, mas precisa gritar tanto assim? Olha isso, que Ela bom. falou assim, porque não é você que tá aqui. Então, isso é ótimo mesmo. Eu falo que são essas coisas que precisam mudar. Ela tem o direito de gritar se ela quiser. É um jeito de aliviar aquela dor da contração. Verdade. Então, o que a gente escuta são esses detalhes que não devem fazer parte Não, mais. e outra, a dor pra mim, ela tem um nível, pra você é outro, né? Exatamente, exatamente. Bom, falando um pouquinho então sobre o pós-parto, né? Então vem tudo isso aí que você acabou de falar, essa questão, né, do bebê, vem tudo. E quais são os cuidados aí no pós-operatório que a gente precisa ter? Se falando do parto normal, a recuperação é muito rápida, né, Rosa? Essa mulher, o bebê nasceu, eu falo, acabou. Eu ainda brinco, né, com algumas que falam assim, olha, o parto normal, você paga à vista, né, nasceu, acabou. A cesárea é a prestação, não é que não vai doer nada. A mulher pode ter um pós-operatório difícil, porque tem dor, tem um corte, tem o cuidado que eu tenho que ter com aquele bebê. E é que nem você falou, tem mulheres que lidam muito bem com isso, tem mulheres que vai ser difícil sim. Então, os cuidados que a gente tem que ter e apresentar para aquela mulher, no parto normal vai ser muito tranquilo essa evolução, né? Esse cuidado. Mas ela tem que ter cuidado, sim, apoio para conseguir amamentar, para conseguir estimular esse processo que não é fácil, é intenso, sim. E a falta de apoio é muito... É o que impacta muito o processo de amamentação. E na cesárea também. Essa mulher tem que estar amparada com esse apoio, porque muitas vezes ela vai precisar de um cuidado um pouco maior quando demanda o cuidado com o bebê. Então, é a gente preparar
E no pós-parto, ainda no hospital, é ter profissionais capacitados, orientados para a parte de materna mesmo, saber o que fazer e saber como orientar essa mulher. Eu costumo dar o exemplo do hospital estadual. Eu falo, todos os hospitais têm o seu lado lindo de ver e tem suas dificuldades sim, mas um exemplo do que você apresentou, eu também vivenciei isso. Eu falo que eu fui além, eu tive um bebê de UTI, que foi para UTI, então tive uma experiência assim, de o que é ser uma mãe de UTI num serviço privado e me deparei com uma realidade totalmente diferente quando a gente fala de SUS. Quando a gente está dentro de um hospital público, as leis e regras funcionam muito mais fácil, porque tem que cumprir. Então, assim, a questão do hospital, só dando um exemplo, a nossa equipe que dá o primeiro banho, a nossa equipe dá o primeiro banho com aquela mãe vendo o primeiro banho e vendo como ele é realizado. Então, é a nossa equipe que dá o primeiro banho. Esse bebê mama na primeira hora de vida, independente da via de parto. Ali é alojamento conjunto. Esse bebê nasce na mesma sala. Ele vai para a recuperação no meio da perna da mãe. Na recuperação, ele é colocado para mamar. Sobe com a mãe para o quarto. Então, em nenhum momento esse bebê é tirado do lado da mãe, né? Nossa, que ótimo. Então, funciona essa questão desse apoio já dentro do hospital. E a equipe está o tempo inteiro auxiliando essa mulher como dar de mamar, o que ela pode melhorar, o que pode ser feito. Então, esse suporte é muito bem amarrado e muito lindo de ver. E aí o seu trabalho, né, você falou, então, você vai antes na casa, faz toda, né, esse acompanhamento preparatório, daí vão para o hospital, e quando essa mãe retorna para casa, você também vai junto? Vou, eu faço uma visita pós-parto, ainda no hospital, então eu vou no hospital e faço uma visita imediata ali para ela, para a gente auxiliar na prática. Tudo que a gente conversou sobre a amamentação, porque a teoria é uma coisa, colocar para mamar é outra, né, Rose? Então eu vou nesse hospital auxiliar essa mulher na amamentação, se necessário fazer laser terapia já, ou na casa dela também. Se ela falar assim, nossa, Lê, aqui no hospital tá tranquilo, as coisas fluíram bem, eu quero que você vá na minha casa. Eu vou na casa dela também, e muitas dificuldades aparecem quando esse leite desce, né, na pojadura. Então, a gente pega ela vivenciando isso dentro da casa, que é tudo novo, chegada de um bebê, rotina. Então, a gente amarra com ela o que ela acha melhor. Eu ir imediatamente no hospital ou eu ir na casa dela. Então, a gente faz essa visita pós-parto até tudo deslanchar e melhorar. E para que ela tenha um sucesso maior, né? Nossa, essa questão da amamentação, olha, realmente é uma coisa muito, muito, muito importante. Eu não consegui amamentar, primeiro, eu não tinha bico suficiente, mas dizem que daí ele desenvolve, enfim. Mas o João, eu não sei o que ele tinha, que ele achava que eu botava ele no peito, ele dormia, ele desligava, ele entrava em offline. Eu não sei se é porque eu tinha tanto medo de amamentar, justamente por conta dessa minha irmã, e eu a via amamentando, e acho que doía tanto, ela chorava, e eu acho que aquilo me traumatizou, tinha 20 e poucos anos de idade, aquilo me foi... Então eu pensava, eu tinha sonhos durante a gravidez, que eu não conseguia dar mamar, que o leite esguichava, que era pesadelos, assim. Eu não sei se eu passei isso para a criança, você sabe melhor que eu, e para o João, e ele não amamentava, ele não puxava, eu botava na boca, ele dormia. Até eu fui no pediatra, falei, o que eu faço? Tira a roupa, faz cosquinha no pé, vai não sei o quê. Nada resolvia. Enfim, ele mamou muito pouquinho, bem pouco. Aí não fiz, aí com isso, né, acabei não fabricando leite suficiente. Aí eu chorava, sofria com isso, porque a mãe quer dar mamar, né? Se cobra o tempo inteiro, né, Rose? E as pessoas cobram a gente também, né, a família, as amigas, mas tem que dar mamar, tem... Aí eu cheguei um dia lá com até a doutora Nilva, maravilhosa, que a gente ama, e ela pegou e falou assim, Rose, não sofra com isso, os leites industriais, eles estão aí para isso, então seu filho não vai morrer. Eu falei, ele coitado, vai emagrecer, vai ficar magrinho, não sofra. Então aquilo me deu um alívio, ela trouxe, sabe, para mim, assim, né, esse auxílio na hora que eu precisei. Eu falei, então tá, então realmente, então tá aqui para isso, foi inventado. Infelizmente, né, não tive a possibilidade de aumentar, mas foi bom, tá aí um menino lindo, forte, isso que importa, né?
E aí você falou uma questão aqui sobre laser terapia. O que seria isso? O laser, eu falo que é o boom do momento, né? É uma coisa que veio para auxiliar em vários processos, né? De baixa intensidade, não tem acúmulo de luz. E eu falo que a gente está inserido num meio de radiações de todo lugar, né? Verdade. Celular, a internet, é tudo. É. E o laser, ele veio, a gente auxilia ele pode ser usado para acelerar o processo de cicatrização, eu posso usar na incisão, eu posso usar nas fissuras do peito para auxiliar a cicatrizar melhor, eu posso usá-lo para estimular a pojadura, que é a descida desse leite, posso usar também no bebê, em assadura. Então, o que ele faz? Qual que é o papel dele, assim, de uma forma bem simplificada? Ele dá uma descarga a mais naquela célula nossa para que ela se transforme e trabalhe melhor. Então, o laser, ele dá um oxigênio para aquela célula e ela vai se multiplicar, vai se transformar para aquele tecido se recuperar, para aquele tecido se proliferar e melhorar de acordo com o quadro que a gente avaliar e aplicá-lo. Então, é um tratamento muito utilizado hoje em dia para todas as áreas, não só para o pós-parto, mas em todas as áreas, todas. Que legal. Falando um pouquinho sobre curso, né? Você falou aí de tudo quanto que é importante, todo esse acompanhamento. Mas existe um curso que o casal faz para esperar para o parto e tudo mais, Letícia? Então, é isso que eu tenho trabalhado muito com os casais, né? Então, um casal que procura o atendimento, e existem outras enfermeiras prudentes também realizando um trabalho incrível, eu realizo cursos com eles ainda no pré-natal. Quando a gente fala de informação, vamos se preparar para tudo, para o momento da amamentação, para os cuidados com o bebê e para o parto. Uhum. Então, eu realizo 3 tipos de cursos na casa dessa família, com os membros que ela queira levar para participar. E aí, quando você fala um pouquinho do seu relato da amamentação, é onde a gente foca hoje, que é o apoio. É quem que vai te auxiliar nesse pós-parto, quem vai estar com você nesse pós-parto. Então, eu até peço que essa pessoa venha participar do curso. Então, eu vou até a casa dela, realizo o curso de cuidados com o bebê. Então, a gente vai falar de todos os primeiros cuidados que você vai acontecer e precisa realizar nos primeiros meses. Faço um curso também de amamentação, que é tudo que ela precisa saber sobre o processo de amamentação. E para toda essa família, para quê? Para que esse apoio saiba como atuar, saiba como fortalecer essa mulher quando ela estiver vivenciando uma dificuldade de amamentação. Então, a gente traz esse apoio junto. Para quê? Para ficar claro para aquela família que quem vai dar o peito é a mulher, não tem jeito, é ela com aquele bebê. E a gente tem uma cultura de antigamente que as pessoas entram e vão direto no bebê, né? Nossa, que lindo, quer cuidar do bebê. Verdade. E a gente tenta trazer esse apoio e falar, não, do bebê quem vai cuidar é ela. A gente precisa que você entre e cuide dessa casa, cuide da alimentação dessa mulher, consiga olhar para essa mulher e ver que ela precisa ser cuidada, ela precisa conseguir tomar um banho, se alimentar, dormir. Nossa, verdade. E na hora da dificuldade, que esse apoio esteja ali, simplesmente para olhar para essa mulher e falar assim, o que você está precisando? O que você quer que eu faça? Ao invés de julgar, ao invés de criticar. Porque essa mulher está num boom hormonal e não é fácil a chegada de um bebê. Nossa. Então, nos cursos que eu trabalho, é preparar toda essa família para a chegada dessa criança, para o processo de amamentação, para que esse maternar seja mais leve, né? É verdade. Não que ela tem que amamentar, isso tem que acabar, a gente tem que respeitar aquilo que ela deseja. Então, uma pergunta que eu faço para todas as mulheres, qual que é o seu desejo sobre amamentação, sobre parto? E vamos trabalhar em cima daquilo que ela deseja, vamos preparar ela para aquilo que ela deseja, ela e a família inteira para consiga somar com ela, né? O que é importante nessa hora também o apoio aí do companheiro, do marido, senão a amamentação é muito difícil. Muito verdade. difícil. Nossa, só de pensar assim, dá até um friozinho. Eu só tive infelizmente, por conta dessas experiências que eu considerei. E a gente traz isso, né, Rose? Muitas mulheres trazem a experiência das mães, das irmãs, e a gente tem que... Uma coisa muito importante quando a gente fala de amamentação é desconstruir esse processo de que tem que doer, que tem que dar mamar com sofrimento. Isso não existe. A amamentação não é para doer. Uma amamentação bem-sucedida não é para a mulher sofrer com esse processo, tem que ser prazeroso para ela. E a gente vem mostrar que isso mudou, né?
que é para ser prazeroso para Que todos. legal. E quem quiser aí contratar os seus serviços, como que funciona? Tem uma página no Instagram também, né? Tento trazer informações para esse Instagram de tudo que a gente conversou, trazer informações lá. É só entrar em contato, a gente agenda. Eu costumo agendar uma videochamada ou um encontro, apresento todo o trabalho e, de acordo com a necessidade dela ou daquilo que ela está buscando, a gente conversa e contrata o trabalho. Existem planos de atendimento, formas de como trabalhar para se adequar para as famílias, né? Aquilo que ela realmente está precisando. Que legal. Bom, outra coisa também que ficou bem na moda é a questão das doulas, né? Tem alguma ligação com vocês, com as enfermeiras? São trabalhos diferentes, Rose. É muito importante clarear isso para a população também, né? A gente entra no hospital, e principalmente em hospital privado, tem alguns profissionais que desconhecem um pouquinho o mundo do parto e falam assim, o que você é? Você é doula? Aí a gente tem que explicar, falar, não, sou enfermeira obstetra. Então, qual que é a diferença? São trabalhos diferentes, bem diferentes, e que quando são trabalhados juntos, é muito bacana de ver, se soma. Então, a enfermeira obstetra, ela tá na assistência técnica, para clarear para as pessoas, tudo que um médico faz, nós temos total autonomia de fazer num parto, sem risco nenhum, né? Sim. Que a gente fala risco habitual. A doula, ela tem um curso profissional onde ela se prepara para preparar essa mulher emocionalmente, para amparar essa mulher emocionalmente. Então, do mesmo jeito que eu realizo um encontro com aquela família falando do parto, ela também realiza encontros com aquela família falando de um parto, olhando um pouquinho para a parte emocional, Que legal. que é importante também, né? A mulher tem que estar preparada para aquilo que ela vai vivenciar, porque não vai ser simples, é intenso. Então, a doula entra com esse amparo emocional, com técnicas de massagem, sim, com técnicas de alívio da dor, especialização em essências, óleos. Então, ela entra com esse suporte emocional, esse amparo com esse casal aí emocional. E aí, quando bem trabalhado a equipe, as coisas somam, né? Um tá olhando para um lado, o outro tá olhando para outra parte. E aí essa mulher vai ter uma assistência, assim, satisfatória, vamos dizer assim, positiva, né? Com certeza, né? Cada um na sua área. Eliminando aí a palavra sofrimento, exatamente, como você diz. É intenso sim, mas não é um sofrimento, né? Não, a gravidez em si é muito louca, é uma coisa assim, é linda, né? Eu falei que eu fiquei tão estressada que eu dou risada contra meus amigos. Eu queria bater em velhinho na fila do mercado, né? Porque a gente fica a mil, como você falou. A flor da pele. Que bom que hoje podemos contar aí com profissionais como você para auxiliar as mamães, né? Muito importante isso. Bom, adorei esse bate-papo, foi muito esclarecedor, muito bom. Não sabia dessa evolução, eu tenho 11 anos, né, que o João tá aí, que eu tive, e que ótimo, e quanto que evoluiu isso. Foi muito bom saber, conhecimento sempre é bom. E eu falo que evoluiu graças às mulheres, né, Rose? Que nós somos profissionais, é um ou outro, mas quem muda a realidade são as mulheres, são as famílias. Pra gente finalizar, Lê, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as mamães, aquelas que estão à espera, que estão pensando em engravidar. Deixa uma mensagem para as meninas. Eu falo assim, informação. Busquem informações de qualidade, busquem profissionais com qualidade, né, com experiência na área, para que ela se fortaleça para o processo dela e para que ela escolha qual assistência que ela deseja e que isso seja respeitado. Então, tudo se resume à informação, a buscar informação e se preparar para o momento. Legal. Lê, nós temos aqui um presentinho do podcast da nossa equipe para você, que é a nossa caneca. Ai, que delícia! Para você lá tomar o seu cafezinho de manhã, lembrar da gente, dessa experiência aqui, que foi muito boa, muito prazerosa pra gente. E eu tenho certeza que muito esclarecedora, que viu? Que bom, eu fico muito feliz. Obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe aí o seu caminho, o seu propósito, o seu chamado, porque isso é uma coisa muito linda, né? Você poder auxiliar um ser humano vir ao mundo é uma coisa muito linda, né? Então, que Deus abençoe você, toda a sua equipe e todas as mamães aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós vamos ficando por aqui com os agradecimentos dos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. Ok? Não esqueça, gente, dá aquele likezinho e se inscreva no canal, tá bom? Até quarta-feira que vem. Tchau!